que é o uso capião? De maneira bem simples, o uso capião é o direito que o cidadão tem de adquirir uma propriedade de algum bem móvel ou imóvel através da sua posse continuada. Essa ferramenta nasceu no direito lá na Roma Antiga com a chamada Lei das 12 Tábuas, que instituiu a perda da propriedade de algum bem se o detentor não usasse de forma adequada ou deixasse-a simplesmente abandonado. Isso se dá porque todos os bens têm que cumprir a chamada função social da propriedade, que significa que todo bem, seja ele móvel ou imóvel, representa uma riqueza e que o detentor dessa riqueza tem que, por obrigação, o dever de usá-la para o seu crescimento tanto pessoal quanto para o crescimento da sociedade em que ela está inserida. A nossa Constituição Federal recepcionou essa principiologia no artigo 5º, inciso 23, dizendo que toda a propriedade atenderá à sua função social e também o nosso Código Civil, no artigo 1228, no seu parágrafo 1º, diz que toda propriedade deverá ser exercida em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais. Mas e como é que funciona o uso capião? Existem 8 tipos de uso capião, mas os dois principais são o uso capião ordinário e o uso capião extraordinário. Os requisitos para a ação de uso capião ordinário são posse mansa e pacífica por 10 anos ou mais, ou seja, você deter a posse sobre o bem sem que haja qualquer contestação de propriedade por qualquer outras pessoas. 2. Posse ininterrupta por 10 anos também, que significa que o possuidor deve estar ocupando o imóvel ou usando o bem móvel de forma contínua, sem interrupções. 3. Justo título, que deve ser na forma de um contrato entre o possuidor atual do bem e o proprietário, transferindo através de uma compra e venda, doação e etc. E o quarto e último requisito, que é a boa-fé, que é a ocupação lícita da propriedade, tendo esse possuidor a característica de dono. Esse prazo de 10 anos pode cair para 5, se o possuidor tenha pago pelo imóvel, ou seja, tenha adquirido de forma onerosa e nele tenha realizado melhorias ou utilize esse mesmo imóvel como sustento da sua família ou moradia própria. Já o uso capião extraordinário, ao contrário do ordinário, não é necessário que haja a presença de justo título. Dessa forma, o prazo irá aumentar de 10 para 15 anos e não será necessário que o bem tenha sido ocupado com boa-fé pelo possuidor atual. Permanece apenas a necessidade de que a posse seja ininterrupta durante esses 15 anos. Ou seja, a propriedade de um bem, seja ele móvel ou imóvel, poderá ser passado para outra pessoa caso o legítimo proprietário demonstre desinteresse pelo seu bem. E a perda da propriedade se dará justamente para que ele seja punido por não fazer cumprir a chamada função social da propriedade no seu bem. No entanto, como nós vimos nos requisitos, o primeiro e o principal destes é a posse mansa do bem, de forma que, iniciada a ação de uso capião, caso o legítimo proprietário conteste-a, a ação não poderá continuar, porque a partir daí a posse não é mais mansa. Para dar início à ação de uso capião, o possuidor precisará comprovar o seu período de posse mansa por 10 ou 15 anos e nomear os confinantes do imóvel, ou seja, os vizinhos que rodeiam o bem, e delinear, além de tudo, os limites da sua localidade através do chamado memorial descritivo. Com o novo Código de Processo Civil de 2015, tornou-se possível que o uso capião seja feito no cartório, deixando o processo bem mais rápido e prático. Você tem dúvidas sobre algum outro assunto? Comente aqui que talvez a sua dúvida vire um próximo vídeo. E é isso, até mais, tchau, tchau.